Eu puxei esse tema, eu já queria, né? Há muito esse tema. Que há muitos anos, tem bem uns 12 anos que eu venho cutucando esse assunto. E eu reuni um conjunto de materiais. Eu até gostaria que vocês, no final, participassem, falassem a opinião de vocês. Eu concordo, não concordo com isso, concordo com aquilo. Sou muito aberta a algumas coisas que a gente não abre mão. São colunas bíblicas, como uns estudos atrás que nós vimos. Colunas bíblicas são colunas bíblicas, não tem como abrir mão do que é coluna na palavra de Deus. Você tira a coluna, a casa cai em cima da sua cabeça. Não existe, não tem condição de a gente mexer em coluna. Algum dos irmãos, eu gostaria de falar, nós começarmos. Boa noite, irmã Letícia, boa noite, Gustavo, William. Eu estava estudando um pouco sobre Daniel, o livro de Daniel, e estava vendo quão perto nós estamos da vinda de Cristo. Principalmente porque querem colocar uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, eu vou falar um pouco dela sobre o Congresso de São Paulo. O que acontece quando está tão perto deles colocarem essa nova ordem mundial? E o que Daniel fala sobre esse que iria se levantar nos últimos tempos, querendo fazer Nabucodonosor, que era o único reino mundial, querendo fazer como os medos e os persas, querendo fazer como Roma. Vamos ver quão próximo nós estamos da vinda de Cristo nesse Congresso de São Paulo, que nós vamos estar no dia 14 e 15 de fevereiro. Durante esses dias passados, nós estávamos falando sobre... nós vimos um estudo que falava sobre... Deixa eu ver se eu compartilho a tela aqui com vocês. Vocês também. Sim. Olha só. Nós vimos a grande revelação. Foi o primeiro estudo que nós fizemos. Nós vimos uma apresentação da Trindade. Nós vimos as colunas bíblicas. Nós falamos sobre isto. A grande revelação nós falamos de como Deus fez Adão e Eva, e Deus faz as coisas, os seres que Ele cria são parecidos com aquilo que Ele quer revelar à humanidade, ao universo. Nós vimos isso quando Ele criou Adão e Eva. E nós vamos ver mais um pouquinho hoje sobre o que Deus tirou de dentro de seu seio. Nós vamos ver pela palavra do Senhor. Nós vimos também colunas bíblicas. Nós vimos que a palavra de Deus tem colunas. A sua casa, para ela estar bem sólida em cima da rocha, ela tem que estar firmada com colunas, senão qualquer vento derruba. E nós vimos essas colunas, então, nesse hangout que nós fizemos. E nós vimos quem é o Pai de Cristo. Foi o último hangout que nós fizemos. Todos eles eu editei e coloquei lá no blog. Então, as pessoas que não acompanharam os estudos passados podem ficar meio que boiando nesse estudo de hoje. Mas depois você pode ver os vídeos lá e acompanhar qual é o pensamento que o irmão William tem a respeito da Trindade. E qual é o pensamento que eu juntei de estudos durante todo esse tempo. Hoje nós vamos ver, eu ia falar sobre o Shema, mas eu vou falar sobre quem é Jesus. O Shema vai ficar para o próximo estudo. E nós vamos falar sobre este Jesus também da Trindade, que é o que aparece aí. Jesus da Trindade. Olha só, vamos voltar aqui. Daniel 7,25 diz o seguinte: e proferirás palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Preste atenção, porque a profecia de Daniel 7 em diante são para os dias de hoje.
Você percebe que aqui vem falando o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Nós sabemos que essa destruição dos santos do Altíssimo, ela vem se dando desde o ano 70. Eles vêm quase dizimando os judeus. É a parte da suposta Santa Inquisição. Só destruindo, santo atrás de santo. E diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Você percebe que essa doutrina da Trindade foi posta e ela quebra já o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros diante de mim. Esta é uma lei que já quebra. Tentaria mudar os tempos e as leis. Os tempos nós sabemos que é o calendário gregoriano, que é o calendário solar, porque a Bíblia usa um calendário lunar. Se você abrir junto comigo aí na sua Bíblia, o livro de Salmos, Salmo 104, o verso 19, ele diz o seguinte: designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu acaso. Deus então fez o sol e a lua para determinar estações. Então o calendário de Deus, ele é solar. Ele é lunar, quer dizer, ele não é solar. O calendário solar é o calendário gregoriano que nós estamos hoje aqui, usando ele. E ele é o calendário de Roma. Então, primeiro verso 9 diz o seguinte: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então Deus enviou o seu Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer, unigênito. Uni quer dizer único, gênito, gerado. O único filho gerado por alguém. No grego, esta palavra tem a conotação de gerado de uma única espécie. O que quer dizer que Jesus Cristo é de Deus, porque ele tem o sangue de Deus, ele tem os poderes de Deus, porque ele foi gerado de Deus. Ele é filho mesmo único de Deus. Não há outro filho no universo que tenha o sangue que Jesus Cristo tem, que tenha a essência, vamos dizer, do seu DNA, que Jesus tem. Tudo bem, Jesus é um filho gerado unicamente de Deus. Deus não gerou mais nenhum outro filho. Não existe no universo nenhum outro ser que tenha sido gerado, a não ser Jesus Cristo. E ele tem os atributos, e nós vamos ver que ele tem tudo de Deus. Nós vamos ver no estudo que nós vamos fazer hoje. Gênesis 14, 18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Nós vimos nos últimos estudos que a palavra de Deus, ela especifica muito Deus como o Altíssimo. A majestade, o Altíssimo, é usado muito para o termo de Deus o Pai. Tudo bem? Hebreus 6:20 diz que onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote. Jesus Cristo, então, teve que ressuscitar para ser sumo sacerdote. Ele é hoje nosso sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, ele é constituído justamente para estar entre Deus e os homens. Esta função Jesus Cristo assumiu, porque ele está entre Deus e nós. Ele está no santuário celestial, intercedendo para Deus por nós. 1 Timóteo 2,5 diz muito bem isso, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só que você percebe que aqui deixa bem claro que há um só Deus. Não está falando que há dois, que há três. Diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Quer dizer que há um só Deus e um mediador. E esse mediador está dando o nome dele. É Jesus Cristo, homem. Ou Yeshua. Está dando o nome. Ele é o mediador. Ele é o único intercessor. Mas em Romanos 8:26, diz que o Espírito Santo também intercede por nós. Irmão William. Então quer dizer que o texto de 1 Timóteo está contradizendo o texto de Romanos. Timóteo não está batendo muito junto com Romanos.
Olha só, Romanos 8:26 diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui está dizendo em Romanos, está dizendo que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, logo, quem que é o intercessor? Há um outro intercessor, Timóteo vem falando, 2:5, que só há um. E ele dá o nome, que é Jesus Cristo, homem. Agora aqui está falando que o Espírito também intercede por nós. Irmão William, como resolvemos essa situação? Resolvemos da seguinte forma. Por enquanto, eu te dou esse texto de 1 Pedro 1:11. Mas nós vamos fazer um estudo específico sobre Espírito. E aí você vai entender. Pagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia vivido, e a glória que se lhe havia recebido. Aqui está falando de Cristo. O Espírito de Cristo é tudo bem? Não existe... Oi, pastor Juliano, pode fechar o microfone? Sim, fica tranquilo. Nós estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite, fica na paz. Amém. Então aqui está falando que o Espírito de Cristo indicava anteriormente e mostrava a eles os sofrimentos que Cristo havia de padecer. Só que aqui está falando do Espírito de Cristo, do próprio Cristo. Não está falando de um espírito diferente do corpo de Cristo, porque Cristo não tinha um espírito fora de seu corpo, diferente dele próprio. Entenda uma coisa, nós vamos estudar e nós vamos ver hoje também que Cristo entregou, quando Cristo morreu, Cristo entregou nas mãos de seu Pai o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Cristo não estava entregando um ser diferente dele. Cristo estava entregando ele próprio. Você não tem um espírito diferente de você. Você é seu espírito. Você é uma alma vivente. Você é um espírito. O seu espírito é você. A partir do momento que você morre, esse espírito volta a Deus que lhe deu. Se você tivesse um espírito diferente de você, vamos supor que William, eu sou o William, mas o meu espírito é o espírito do William, é diferente do William. Isso seria espiritismo. E você estaria seguindo uma doutrina espírita. O Espírito de Cristo é o próprio Cristo. Ele não é um espírito diferente de Cristo. E nós vamos ver isso quando estudarmos sobre o Espírito Santo. Que Deus não tem um espírito diferente dele. O Espírito de Deus é Deus. E nós vamos ver que em muitos contextos na Bíblia a palavra Espírito aparece. Espíritos ministradores, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Paulo. Nós vamos ver que aparece isso. Então aqui nós vemos que quem intercede nos 8:26 é Cristo. Diante do Pai, Cristo está com gemidos inexprimíveis, pedindo e intercedendo por nós. É o próprio Cristo. Não pode haver um outro intercessor, porque aqui só um Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único, não há outro. 1 Timóteo 2:5 diz isto. Vamos seguir aqui então. 2 Pedro 2:1 diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Irmãos, a Trindade nós vamos ver durante os estudos que nós estamos fazendo que ela é uma heresia de perdição. E vamos ver por que disto. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Nós vamos ver quando fizermos um estudo sobre Ezequiel 9, no final do estudo sobre o Espírito Santo, nós vamos fazer um estudo sobre o santuário de Deus, o santuário que foi dado a Moisés e o santuário celestial. E nós vamos ver que a doutrina da Trindade, ela pega Jesus de dentro do santuário celestial e joga Jesus para o átrio. E no átrio, quem está neste momento é o bode. E o bode emissário vai ser morto. O bode se chama Satanás. Jesus não pode mais voltar ao átrio, porque Jesus morreu no átrio. Ele era o cordeiro. Ele agora entrou dentro do santuário.
E a doutrina da Trindade arranca Jesus de dentro do santuário e joga ele para o átrio. E isto é inconcebível. E nós vamos ver isso no último estudo que nós vamos fazer. Então aqui diz, por isso que vem falando que negarão o Senhor que os resgatou. Porque a doutrina da Trindade, ela nega a filiação de Jesus e ela nega também a posição de sumo sacerdote de Jesus dentro do santuário celestial. Daniel 3:25 diz o seguinte: respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos. Aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias. Aqui quando eles foram jogados por Nabucodonosor dentro da fornalha, Nabucodonosor então pegou e disse assim, eu porém estou vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho neste momento para dar o livramento para Misael, Azarias e Ananias. E nós sabemos que já no Antigo Testamento, Jesus era visto como Filho de Deus. Em alguns momentos como capitão dos exércitos do Senhor. Nós vamos ver isso também no decorrer dos estudos. Êxodo 23, verso 20 diz que eis que eu envio um anjo diante de ti. Deus falando para o povo de Israel. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Nós sabemos que esse anjo também é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver daqui a pouco por que fala que este anjo é o Senhor Jesus Cristo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho, e que te leve ao lugar que tenho preparado. Agora, olha a ressalva. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Preste muita atenção, porque Deus disse que enviaria um anjo diante do povo de Israel para guardá-los. E disse que o nome dele estaria sobre este anjo. Vamos ver aí 9 verso 6, qual é o nome deste anjo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Este é o nome de Jesus. Maravilhoso Conselheiro, sobrenome de Jesus, que é o nome do Pai que nós acabamos de ver. Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz. Preste muita atenção. O nome de Jesus é Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. O sobrenome de Jesus é Deus Forte, Pai da Eternidade. O meu nome estará nele. Êxodo 23, verso 20. Agora veja só uma coisa. Irmão William, por que Jesus não pode ser o Pai da Eternidade? Nós vamos ver no decorrer desse estudo por que Jesus não pode ser o Pai da Eternidade. Mateus 23, verso 8 e 10 diz o seguinte. Olha o que Jesus diz. Um dos textos porque Jesus não pode ser o Pai da Eternidade. Irmãos, se tiver alguém com o microfone ligado, você pode desligar o microfone para mim? Vou ver aqui. Ô, Nilton. Ô, Nilton está com o microfone ligado. Bem-vindo, amado. Bem-vindo, Kleber, também, não te vi aí, eu estou aqui olhando para o PowerPoint e às vezes não vejo vocês. Isso, falou de monogênese. No final, eu gostaria que vocês comentassem, tá bom? No final, eu gostaria que vocês comentassem. Vou continuar aqui. Jesus, então, por que Jesus faz eternidade? Porque o próprio Jesus em Mateus 23, do 8 ao 10, ele diz o seguinte: não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Então não há outro. Jesus Cristo não estava falando, olha, eu sou o vosso Pai, eu estou aqui. Não, Jesus Cristo estava aqui falando de Pai da eternidade, de Pai de tudo que foi criado. Jesus Cristo estava falando disto. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás no céu. Jesus Cristo não é mentiroso, irmãos. Ele nem está fazendo aqui uma brincadeirinha. Está dizendo assim, estás no céu, sendo que ele estava na terra, se ele era também, vamos dizer, o Pai. Isso derruba a teoria de que Jesus Cristo era o Pai era Jesus Cristo, é o Espírito Santo.
e os três são um único Deus. Isso eu já derrubo. Jesus Cristo está falando, eu estou aqui em um só o vosso Pai, que Ele está no céu. Não podemos fugir do que está escrito. Nem vos chameis mestre, porque um só o vosso mestre é saber o Cristo. Então, Pai da eternidade, somente é um. E nós vamos ver agora com outros textos. Por que somente o Pai é o Pai da eternidade? Jesus, como nós vimos em Êxodo, Deus disse que o nome dele estaria neste anjo que estava diante de Israel. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Filho do Eterno. Bendito seja o nome dos dois. Aqui diz o seguinte em Lucas 18, do 18 ao 19. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta. É uma pergunta muito forte. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele chamou Jesus de bom. Bom mestre. Não está certo. Jesus mandou chamar ele de mestre. Olha que interessante. O príncipe aqui não está errado. Ele disse assim, bom mestre. Jesus mandou, em Lucas 23, chamar ele de mestre. E chamar seu pai de pai. Mas aqui está dizendo o seguinte, bom mestre. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. E quando ele disse ninguém é bom, ele, até nisto aqui, neste texto, ele está se auto-excluindo. Isso não quer dizer que Jesus não seja bom. Mas preste muita atenção. Jesus está levando a glória dele ter estado aqui na terra e de dar a sua própria vida ao seu Pai. Bom não há, senão um. Olhe, não é dois, não é três, senão um, que é Deus. Então ele vem dizendo, ele deixa bem específico aqui Jesus. Porque aqui o contexto está os dois. Está os três, vamos dizer, o príncipe, Jesus é Deus, no contexto disso daqui. Então ele diz assim, olha, bom, Jesus disse, foi com sua própria boca que Jesus disse, bom, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Mateus 14, 33 diz o seguinte, agora nós vamos começar a ver o que as pessoas diziam sobre Jesus. Nós vamos ver o que os demônios falaram sobre Jesus, nós vamos ver o que Pedro falou sobre Jesus, nós vamos ver sobre o que Timóteo falou sobre Jesus, o que Paulo falou sobre Jesus, o que João falou sobre Jesus. Nós vamos ver o que essas pessoas que estiveram com Jesus disseram, quem é Jesus? E nós vamos ver quem Deus, o Pai, disse que era Jesus. E nós vamos ver, por final, quem o próprio Jesus disse que ele é. Mateus 14, 33 diz o seguinte, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que interessante. Mateus 14, os versos 33, os discípulos, depois de eles terem passado por uma tormenta no barco, eles viram que Jesus acalmou o mar. Eles disseram, agora nós sabemos que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, preste atenção. Jesus tinha acabado de fazer um grande feito, que é acalmar o mar com a sua palavra. Eles adoraram Jesus dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então os discípulos todos unânimes disseram, você é o Filho de Deus. Em Mateus 16, do 13 ao 14, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus faz uma pergunta, quem diz o povo que está me ouvindo? Quem diz eles ser eu? Quem que eu sou para este povo que está me ouvindo? Ele perguntou isso para os discípulos. E eles disseram no verso 14, uns dizem que o Senhor é João Batista, e outros Elias, e os outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus, então, no verso 15, disse-lhes ele, e vós? Então Jesus volta a pergunta para eles, e diz, quem dizeis que eu sou? Jesus tinha um grande interesse em saber da boca de seus discípulos quem ele era, quem eles tinham por mente que ele era. E Pedro, no verso 16, se adiantou e respondendo disse, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Olha a distinção. O Filho
do Deus que está no céu, vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus foi dada diretamente a Pedro por Deus o Pai. E no verso 18, Jesus diz o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, vamos para o contexto do texto. A pergunta de Jesus é, quem é ele? Quem dizem que eu sou? Se eu te perguntasse hoje, quem que você pensa que é Jesus? Você me responderia o quê? Jesus é o Deus da Trindade, o segundo Deus da Trindade. Você me diria que Jesus como alguns acreditam que ele é, somente a encarnação do Deus Sol. Eu já vi uns estudos desses dias atrás. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado a esta terra para morrer? Porque aqui você percebe que essa pergunta que Deus fez a Jesus, que Jesus